Olá pessoal, tudo bem? Professor Iel no contato, professor de língua portuguesa. Gente, hoje a gente vai estar abordando um assunto muito interessante, que é o assunto de classe de palavras, pessoal. Dentro da língua portuguesa a gente vai ter 10 classes gramaticais, né? Ou classe de palavras, né? Que são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, né? Mas dentro desse bojo de classe de palavras ou classes gramaticais, a gente vai ter algumas categorias, né? Essas categorias são divididas em duas, né? As categorias de palavras variáveis, né? E as categorias de palavras invariáveis. Professor, quais são quais são as palavras variáveis, né? Então, gente, são aquelas que variam de gênero e de número, né? Dentro desse contexto, a gente vai ter o substantivo, né? O verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, que fazem parte, né, dessa categoria de palavras variáveis. Mas a gente também vai ter as palavras invariáveis, né? Que é uma categoria que não variam, né? Que são a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio. Beleza? Então vamos iniciar nossa aula falando sobre a classe de palavra do substantivo, né? Professor, o que é o substantivo? Gente, o substantivo nada mais é que a classe de palavra que nomeia os seres em geral, né? Desde objetos, como fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, né? Um exemplo disso são nome de pessoas, né? Nome de países, de coisas, né? Um exemplo de substantivo seria na frase a Ana é super inteligente, né? A palavra Ana aí é um substantivo, e um substantivo próprio, beleza? A gente também vai ter como classe de palavras o verbo. Professor, o que é o verbo? O verbo é a palavra que indica ação, gente. Indicação, um estado, um fenômeno, né? Natural, né? Tais como a gente tem, para exemplificar a questão de verbo, o verbo existir, o verbo sou, o verbo chovendo, né? Tudo isso são verbos, né? E é uma classe de palavras muito importante dentro da língua portuguesa, né? Um exemplo de verbo seria um exemplo de verbo numa frase seria: existe motivo para preocupação? A gente percebe aí o existe, né? Sendo um verbo, né? Então, o verbo é muito importante dentro desse contexto de classe de palavras, né? A gente também vai ter aí o adjetivo. Professor, o que seria o adjetivo? É uma classe de palavra que caracteriza, atribui, né, qualidades ao substantivo, né? A gente tem adjetivos como a palavra feliz, super desinteressante, né? Amável. São todos substantivos, né? Mas que têm o que? A característica exposta pelo adjetivo. Então, o adjetivo ele tem essa função, né? De caracterizar e atribuir qualidades ao substantivo. Beleza? A gente também vai ter como classe palavra o pronome, né, pessoal? O pronome nada mais é que a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, né, indicando essa relação de pessoas dentro de um discurso, né? A gente vai ter aí o eu, o contigo, aquele, entendeu? Então, toda vez que você vê essa palavrinha, né, essas palavrinhas que estão substituindo ou acompanhando um substantivo, a gente vai chamar o que? De pronome, beleza? A gente também vai ter, pessoal, o artigo, né? O artigo nada mais é que a palavra que antecede o substantivo, né? Então, assim, a gente vai ter dentro desse bojo do artigo o o as, uns, uma, né? Que são exemplos de artigos, né? E que são muito importantes, né? Porque eles antecedem o substantivo, beleza? Vamos ter também a questão do numeral, né? O numeral é uma classe de palavra muito importante, né? Porque ele indica uma posição ou um número de elementos, né?
Então ele é muito importante dentro desse bojo de classe de palavras, né? A gente vai ter como exemplo o um, primeiro, dezenas, centenas, que são o que? Exemplos de numerais dentro da língua portuguesa. Beleza? A gente vai ter também, pessoal, a questão da preposição, né? A preposição, ela está ligada àquela segunda categoria que a gente viu anteriormente, né? Que é a categoria invariável, né? E a preposição nada mais é que uma palavra que liga dois termos, né? Dois elementos da oração, né? Então a gente tem como exemplo, né? De preposição o a, o após, o para, o com, né? Que são exemplos de preposição, beleza? Muito simples, né, gente? A gente também vai ter outra classe de palavra que é a interjeição, né? Que é a palavra que exprime emoções, sentimentos, pessoal. Então, toda vez que você vê uma palavra que exprime emoções e sentimentos, você vai saber que ali é o que? Uma interjeição. Um exemplo disso é o olá, o viva, o psil, né? São palavras que exprimem emoções, sentimentos. Beleza? E por último, pessoal, a gente vai ter o que? O advérbio. O advérbio ele é aquela palavra, aquela classe de palavra que modifica o verbo, né? O adjetivo ele próprio, né? Então o advérbio ele tem essa função e principalmente esse poder, né, de modificar essas outras classes de palavras e assim mesmo, né? No qual ele vai exprimir o que? Uma circunstância de tempo, modo, intensidade, entre outros, né? Um exemplo disso seria a palavra melhor, o demais, o ali, né? Que são advérbios, né? Que exprimem certas circunstâncias, né? Dentro do verbo ou adjetivo, né? E até dentro do próprio advérbio. Beleza? Gente, então essa aí foi a nossa aula, né? Bem básica aí sobre classe de palavras. Eu espero que você tenha gostado, né? E eu te espero na próxima aula, se Deus quiser. Beleza?